Olá, meus amados, voltamos agora para a acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Nós fizemos o exemplo da amônia, metilamina e etilamina, porque a etilamina é mais básica do que as outras. Vamos fazer agora metilamina, dimetilamina e trimetilamina, ou seja, aumentando a quantidade de metil, né? Aqui eu tenho um metil ligado à amina, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3 e vou explicar por quê, certo? Então vamos começar aqui com etilamina, trimetilamina. Então são 3 metil ligado ao nitrogênio, certo? E aqui a basicidade vai influenciar no par de elétrons que está sobrando aqui no nitrogênio. Depois você tem o etilamina, daqui a pouco eu vou explicar porque eu estou colocando nesse sentido um par de elétrons aqui. E por último, o etilamina. Certo? Olha só, aqui você tem 3 radicais metil e todos eles têm efeito indutivo positivo, ou seja, todos eles aumentam a acidez, né? Todos eles estão empurrando esse par de elétrons em direção ao nitrogênio, certo? Aqui eu tenho um radical metil que está empurrando esse par de elétrons, certo? E aqui eu tenho 2 radicais metil que estão empurrando aqui esse par de elétrons. Você sabe que esse efeito indutivo positivo, quando ele empurra esse par de elétrons, né, ele facilita a saída desse par de elétrons livres aqui no nitrogênio. Lembrando que esse par de elétrons livres, né, de acordo, a classificação de acidez e basicidade aqui é de acordo com Lewis, né? Quanto mais fácil for doar esse par de elétrons, maior é a basicidade. Só que a basicidade maior aqui, por incrível que pareça, a basicidade aqui, ó, é do etinamina, depois do metilamina, depois do trimetilamina. Só fazendo uma relação para você entender aqui, por exemplo, o pKb do trimetilamina é 4,2. O pKb, lógico, esses números você não precisa decorar, você sabe disso, né? É 3,36. E o pKb, botei pKb do dietilamina é 3,23. Quem é menor, logicamente, é o pKb do dimetilamina. Lógico que ele é mais básico, certo? Mas, Sandrão, me explica por quê. Vou explicar por quê. Aqui tudo bem, aqui acho que até você entendeu, né? Por que é mais básico? Porque eu tenho 2 radicais metil, eles têm caráter básico, né? Eles aumentam a basicidade, então quanto mais ele tiver em relação a isso aqui, mais básico ele é. Agora, por que o tri não é, já que tem 3? Eu vou explicar o seguinte. Como esses radicais são volumosos, né? São radicais grandes, eles acabam empurrando esse par de elétrons aqui, ó, meus amados, para dentro do átomo. Como eles são grandes, ele tem um efeito que a gente chama de efeito estérico, né? Eles ficam ao redor do nitrogênio, impedindo que você consiga doar esse par de elétrons, certo? Então, é como se fosse o seguinte, à medida que foi aumentando a quantidade de radicais metil, né, ao lado do nitrogênio foi aumentando também eles foram cobrindo os espaços vazios, vamos raciocinar assim. Então ficou mais difícil para você tirar esse par de elétrons daqui, certo? Por exemplo, é como se você tivesse o seguinte, para você entender
melhor, né? Eu tenho um nitrogênio aqui, eu vou desenhar ele aqui, eu tenho um nitrogênio aqui, certo? Ele tem 3 ligações, né? Concorda comigo? E aqui sobra o pares de elétron. Então aqui eu tenho um determinado radical, beleza. Não está empurrando só nesse sentido. Aqui eu tenho outro radical que está empurrando nesse sentido. E aqui eu tenho outro radical que está empurrando nesse sentido. Então, quanto mais volumosos forem ficando os radicais, mais difícil vai ser você tirar esse par de elétrons da cadeia. Porque eles começam a aumentar os espaços, né? E aí começa a dificultar a saída do par de elétrons. É como se o nitrogênio, nesse caso, ele tivesse... É como se alguma coisa está em algum lugar, certo? E à medida que vai aumentando, vai preenchendo os espaços vazios, logicamente os seus espaços que estavam vazios vão ficando ocupados. Concorda comigo? Então o volume ao seu redor vai aumentando. Vamos supor que você está num show de rock, que é música boa, não que as outras não sejam, mas é a minha preferência, rock e MPB. Aí você deve estar pensando, o que isso tem a ver com a aula? Nada, eu só quis fazer uma observação. E aí, você está no show lá. Então você está no show, né? Aqui está o palco, aqui está você. O show começa às 10 horas da noite, você chegou às 6. Então você tem mais espaços vazios para se locomover. Só que é o seguinte, amigão, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? As outras pessoas vão começar a aparecer. Concorda comigo? O que vai acontecer? O volume ao seu redor, os seus espaços vazios, agora estão sendo ocupados por pessoas. Concorda comigo? Então até a dificuldade para você sair, a sua facilidade de movimentação diminui. É mais ou menos isso que eu quero explicar para você. Quando o nitrogênio tinha um radical só, ele tinha mais espaços vazios. Foi aumentando o número de radicais. Foi difícil tirar esse hidrogênio porque você foi aumentando o volume ao redor do nitrogênio. Certo? Quando você aumenta esse volume, chama isso aí de estérico. Então, é como se empurrasse o par de elétrons cada vez mais para dentro. É como se esse par de elétrons começasse a entrar mais para o nitrogênio. Então você já sabe, entre aminas que têm o mesmo radical ligado a ela, aquela que tiver 2 radicais é a mais básica. Aí aquela que tiver 1 radical, ela é menos básica do que a que tem 2, mas é mais básica a que tem 3 por causa do efeito estérico. Então vamos agora copiar essas observações do Sandrão para você entender melhor. Primeiro, para as aminas ramificadas, o grupo metil favorece o aumento da densidade eletrônica. Então para as aminas ramificadas, certo? Beleza? Os grupos metil, o grupo metil favorece o aumento do grupo metil favorece o aumento da densidade eletrônica. Certo? Beleza? Isso aqui é um conceito de quem? Isso aqui é um conceito da base de Lewis. Base de Lewis. Beleza? Próxima observação do Sandrão. O efeito estérico
dos grupos maiores, né? Então, dos grupos, o efeito estérico dos grupos maiores dificulta a captação do próton. Então, eu fiz de azul, que eu tive que aumentar aqui para escrever melhor. Dos grupos maiores, certo? Dificulta a captação do próton. O que é isso aqui? Isso aqui é a teoria de quem? Isso aqui já é a teoria de Bronsted-Lowry, certo? Isso aqui já é base. E rapaz, como é que eu faço aqui? Deixa eu botar a setinha para o outro sentido agora para ver se fica melhor. Então isso aqui já é a teoria da base de Bronsted e Lowry, certo? Terceira observação. Também, meus amados, pode ser explicado pelo fato também do baixo grau de solvatação. Baixo grau de solvatação. Vá lá em soluções que lá eu explico direitinho o que é solvatação. Certo? O que acontece por causa desse baixo grau de solvatação? Solvatação é porque a parte negativa do hidrogênio vai circular o íon positivo do soluto, né, nesse caso, e a parte negativa vai circundar a parte positiva do soluto. Então, quando você pega aqui um nitrogênio, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o nitrogênio que está ligado a 3 radicais, né, em água, você não tem como fazer uma ponte de hidrogênio aqui, né, para facilitar a solvatação, né, entre a água e o radical, né? Então, deixa eu botar um colchete aqui, só para a gente... Certo? Então, só tem par de elétrons para ser doado. Concorda comigo? Então, isso dificulta a solvatação, né? Que é a parte negativa da água circundar o íon positivo e a parte positiva da água circundar o íon negativo. Mas vá lá que você vai entender lá em soluções, no assunto que já está gravado, já está aqui no canal. Vá lá e assista a solvatação que vai te explicar direitinho. Olha só, a existência, voltando ao assunto, o segundo, né, fazendo uma relação aí, a terceira observação com a quarta, a existência de átomos de hidrogênio, favorece a solvatação. Então, favorece a solvatação. Porque pode fazer ponte de hidrogênio. Solvatação. Sandrão, explica isso aí melhor para que eu entenda. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o nitrogênio ligado a um metil. E aqui ele tem 2 hidrogênios, concorda comigo? Logicamente que em água, ligado ao oxigênio,
a gente pode fazer aqui, ó. Lembra que eu fiz as pontes de hidrogênio? A gente pode fazer aqui, ó, pontes de hidrogênio, certo? Essas pontes de hidrogênio, pode fazer pontes de hidrogênio, aumenta a basicidade, ou seja, aumenta a solvatação, que vai aumentar a basicidade, né? Não quer dizer que porque aqui no caso entre metilamina e etilamina, o que está fazendo a diferença da basicidade não é a quantidade de pontos de hidrogênio que ele possa fazer, mas sim quantos radicais doadores de elétrons ele tem, certo? Por isso que o etilamina. Então, na verdade, o nosso amigo aqui, deixa eu aumentar aqui o verdinho aqui, o nosso amigão aqui, ó, o trimetilamina, ele tem dois problemas, porque ele não é mais básico que o metil e que o etil. Primeiro, por causa do impedimento histérico, né? O volume vai aumentando, então os espaços vazios vão diminuindo ao redor do nitrogênio, certo? E o outro é que para fazer a ponte de hidrogênio ele só tem par de elétrons, né? Concorda comigo? Ele não tem o hidrogênio ligado a ele. Então dificulta a formação de par de hidrogênio, então dificulta também a solvatação. Certo, meus amados? Ok? E daqui a pouco vamos fazer um aprofundamento aí para você, muito interessante. Só quero frisar uma coisa. Isso aqui só ocorre em solução, em meio, né? Em solução aquosa. Em meio aquoso, ok? E daqui a pouco a gente volta, não perca o aprofundamento que eu vou fazer explicando por quê.